Muito boa noite. Vamos a mais um encontro da comunidade Autoestima Elevada. Esse encontro já no final do ano, eu quis fazer um fechamento, né, uma análise do nosso ano de 2025, porque muitas vezes a gente vai, né, trouxe bastante conteúdo aqui, bastante informação, foi um ano de a gente está mergulhando, né, em várias coisas que a gente foi conhecendo, né, a gente teve vários encontros sobre o ego, sobre a nossa personalidade, sobre a criança ferida, a gente teve vários encontros aqui durante o ano para entrar e mergulhar cada vez mais fundo nesse processo do autoconhecimento, e a ideia hoje, nesse encontro, é a gente fazer um pouco uma análise, né, de tudo isso. Eu quero trazer mais exercícios práticos na aula para fazer com vocês, porque eu percebo que às vezes a gente deixa para fazer em casa, nem sempre a gente faz depois. Então, às vezes fazer aqui comigo na hora já é legal também, né, para a gente estar praticando. Então, a ideia, né, desse encontro, o ano de 2025, é fazer uma análise, trazer também mais consciência sobre alguns pontos, né, e também ajudar vocês a tomar a decisão, tomada de decisão, porque quando a gente tem várias percepções, né, eu percebi que eu tenho esse padrão, eu percebi que eu tenho essa ferida ativada dentro de mim, eu percebi que esse é um problema que eu não consigo me relacionar. Então, não é só perceber, porque só perceber não muda a situação. A gente tem que perceber, já pensar num plano, como que eu vou me comportar da outra vez? O que eu posso treinar para fazer uma próxima vez para isso não acontecer? Daí eu tenho que pensar num plano e tomar uma decisão. É assim que a mudança ela vai acontecendo. Porque se só ficar no campo do entendimento, muitas vezes a gente não consegue a transformação, né? A gente precisa entender, traçar o plano e tomar a decisão de executar essa nova postura que a gente quer ter. Então, a ideia do encontro hoje é enxergar claramente os padrões que a gente teve em 2025, assumir responsabilidade emocional, dar também insights profundos, encerrar o ano com mais consciência e decisão, e despertar o desejo de fazer de 2026 o melhor ano da nossa vida. Então, eu vou começar a passar aqui para a gente. Eu vou trazer várias perguntinhas, né, para ajudar a gente nessa construção, né, de todas essas percepções. Então, deixa eu só tirar aqui. Hoje não é uma aula para aprender. Como é que eu tiro isso aqui? Peraí. Hoje não é uma aula para aprender algo novo. Hoje é um encontro para vocês se verem com verdade. Porque consciência não vem só do que a gente escuta, vem do que a gente tem coragem de enxergar. Tudo que vocês viveram em 2025, né, e eu me ponho junto também, né, tudo que a gente viveu no ano de 2025, nossos acertos, nossas dores, nossas relações, nossas decisões, nossas repetições, não foi por acaso. Esse ano foi um espelho, e hoje a gente vai olhar um pouquinho para esse espelho juntas. Então, né, para quem é de fora, não faz parte da comunidade, esse aqui é o encontro fechado, né, da minha comunidade de mulheres, que a gente trabalha e tem esse encontro toda semana, né. Então, para quem chegou hoje pela primeira vez, eu trabalho com mulheres que estão cansadas de repetir padrões emocionais, de se perderem de si mesmas nas relações, de se sentirem travadas na própria vida, né. Então, aqui a gente não foge de si, a gente se enxerga, a gente se cura, a gente decide, a gente se reconstrói. Então, essa é a ideia, né, desses encontros semanais, para a gente estar sempre mergulhando mais a fundo, né. Eu sempre trago um assunto sobre autoconhecimento, para a gente estar mergulhando e a gente estar conseguindo se entender melhor, se enxergar melhor, entender, né, ter insights. Eu sempre trago um conteúdo para expandir nossa consciência e mergulhar nesse processo, né, de cura, de tomada de decisão, de reconstrução interna. Porque sempre, tudo que a gente quer que se transforme fora, começa sempre com uma transformação interna, né? Então, eu quero ser mais valorizada, eu quero ser mais respeitada, então, isso começa de dentro para fora. Então, vamos trabalhar o que dentro de você ainda está fazendo com que você haja, né, de uma forma onde as pessoas não estão te respeitando. Como é que está a visão sobre você? Como que você está se posicionando? O que você pensa sobre você? Como que está a sua autoconfiança? Então, tudo isso a gente vai trabalhando. Então, vamos começar a análise do nosso ano, né? Todo mundo, quem tiver já papel e caneta na mão, eu trouxe aqui também o meu para fazer com vocês agora, para a gente já ir respondendo. Hoje realmente é um encontro prático, sabe? Porque eu sei que às vezes a gente deixa para depois, a gente não faz. Então, a minha ideia é, em vez de ser um conteúdo só lido e refletido, né? Porque a escrita, ela muitas vezes ela vai nos ajudar a ter mais clareza, né? Quando a gente escreve, quando a gente para esse momentinho, e o processo do autoconhecimento, ele é muito isso, né? A gente vai ter esses encontros para potencializar, mas muitas vezes é um papel e caneta na mão, e a gente aqui fazendo esse processo interno de reflexão, de pensar, de olhar, de se auto-observar. Então, isso vai ajudar muito, porque às vezes as respostas mais profundas, elas estão nesse momento de pausa, nesse momento de silenciamento, nesse momento de escuta interna.
Então, a ideia desse encontro é fazer um pouco isso hoje, tá? Então, vou começar agora com algumas perguntas, e quem puder, né, já tiver um papel e caneta na mão, já vai pensando, já vai escrevendo algumas coisas que já vem à mente, não fica pensando também demais, deixa vir também aquele primeiro pensamento, aquela primeira coisa que às vezes é o teu inconsciente já trazendo à tona, né? Então, vamos começar. Qual a história da sua vida você viveu de novo em 2025? Então, o que você de novo viveu que você não queria mais? Que você começou o ano dizendo, eu não quero mais viver isso, eu não quero mais passar por isso, e você acabou vivendo de novo em 2025. Então, escreva aí já para lembrar, dá uma pensada no seu ano. Vou pensar aqui. Qual. Deixa eu só ver que tem alguém ligando aqui. Que é isso? Qual área você prometeu mudar, mas se viu repetindo os mesmos comportamentos? Foi na área da saúde? Foi na parte de relacionamento? Foi na sua vida profissional? Que área da tua vida, assim, tu prometeu que ia mudar, mas se viu fazendo a mesma coisa? Que tipo de pessoa, relação ou situação você atraiu novamente? Deixa eu só enviar o link aqui para uma pessoa que quer entrar e não está conseguindo. Então, já vão pensando que tipo de pessoas vocês foram atraindo esse ano, o que vocês passaram. A gente, porque assim, a gente só consegue detectar um padrão, né? Quando a gente começa a olhar para trás e observar, né? A gente precisa dessa análise. Em quais momentos você se anulou por medo de se perder, ou de perder algo, né? Às vezes a gente tem medo de perder alguma pessoa, alguma oportunidade, alguma coisa, mas daí a gente vai se anulando para se encaixar naquilo, né? Em que momento que aconteceu isso com você? Oi, Ana, bem-vinda. Estou aqui já na parte das perguntas, mas se você já tiver um papel e caneta na mão, eu já fiz ali as três primeiras, daí eu estou na quarta pergunta agora. Onde você sabia o que precisava fazer, mas não fez? Alguma situação que você sentiu assim, eu devia ter feito isso, eu devia ter me posicionado, eu devia ter, ter feito algo ali, terminado algo, começado algo, e você não fez, que você travou? Eu tenho uma frase que eu coloquei aqui, né? Padrão não é azar, padrão é algo que a alma ainda não curou. Porque tudo que se repete na nossa vida, né, volta a se repetir, são coisas que muitas vezes estão ali pedindo para ser visto, né? Então eles vão ficar se repetindo. Então, às vezes vai atrair o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de problema, o mesmo tipo de situação, até que a gente, enfim, consiga enxergar e consiga romper esse padrão, né? Como tudo é feito a partir de nós para fora, então vamos supor, eu estou atraindo alguém que não me respeita. Tá, o que dentro do meu comportamento eu posso estar dando abertura ainda para essa pessoa me tratar assim? Né? Então, daí a gente observa fora e transforma dentro. Daí, transformando dentro, a gente comunica os limites fora, a gente começa a se posicionar diferente fora, né? Então, é tudo assim. Escolhas e consequências. Qual decisão você tomou em 2025 que mudou algo dentro de você? Qual a decisão que você tomou que deu aquela virada de chave que mudou algo aí dentro nesse ano de 2025? E qual escolha você adiou por medo? Teve alguma coisa que você queria fazer e não fez por medo? Uma decisão que você não tomou, alguma escolha que você não fez?
O que você escolheu por carência e hoje enxerga isso? Teve alguma decisão que você tomou por medo ou por carência? Às vezes se relacionar com alguém, às vezes permanecer em certas amizades ou em determinados locais. Você percebe assim que, eu tomei isso, não foi porque realmente eu queria, mas foi mais porque eu estava carente, porque eu estava me sentindo sozinha, por medo. O que você sustentou mesmo sabendo que te machucava? Foi alguma relação? Foi algum ambiente de trabalho? Foi algum... O que você permaneceu, mesmo que esteja te machucando? E o que você perdeu por não se escolher? Às vezes a gente põe, né, os outros em primeiro lugar, a gente coloca... a gente se deixa por último, né? E muitas vezes a gente, por não se escolher, a gente depois acaba se arrependendo, acaba ficando mal, acaba se sentindo de novo, né? Sem muita abertura naquela relação, ou acaba aceitando migalhas, né? O que você está perdendo por não se escolher? É tudo para pensar, assim, sabe? Porque às vezes a gente só vai seguindo, né? E a gente não vai pensando os movimentos, o que a gente fez lá atrás, o que a gente não fez. E é importante entrar nesse processo de reflexão, né? Para a gente entender aonde que estão nossos padrões, aonde que a gente está se perdendo. Respeito próprio. Em quais momentos você se respeitou genuinamente? Tem momentos que você se lembra que você se respeitou, que você não se abandonou. Onde você se abandonou? E o que você se fortaleceu? Então, é pensar sobre isso. Em que momentos que eu fui respeitosa comigo, que eu não me deixei para depois, que eu consegui me posicionar, que eu consegui falar o que eu acreditava, que eu consegui falar o que era importante para mim. Teve momentos assim esse ano que vocês conseguiram? Pensa sobre isso. Em que momentos vocês se abandonaram? Teve alguém que falou alguma coisa para vocês, alguma coisa que aconteceu, que vocês se abandonaram, que vocês se deixaram de lado? E você entrou em relações saudáveis esse ano ou continuou aceitando migalhas emocionais? Continuou dando mais do que recebe? Continuou recebendo muito pouco, mas ficando ali, sempre se doando, sempre se doando? Como que estão seus relacionamentos? E hoje você se sente mais consciente ou mais confusa do que no início do ano? Como que você está acabando o ano? Mais consciente do que aconteceu, das coisas boas, das coisas que não foram tão legais, dos aprendizados? Ou está ainda na confusão, não entende nada, porque você está passando pelos mesmos problemas, se sente ainda perdida, sem direção, não sabe o que fazer? Como que você está terminando esse ano? A vida está travada ainda, relacionamento, vida profissional? E agora, pensando um pouquinho, né? O que em 2025 foi responsabilidade sua? Por que não tá? Deixa eu botar pra cá. O que em 2025 foi responsabilidade sua, mesmo que doa assumir? Muitas vezes a gente está sempre culpando o outro, né? Aconteceu isso porque o fulano fez isso, ou porque eu conheci tal cara e ele fez isso comigo, ou porque na minha empresa não deu certo isso. Mas o que às vezes foi responsabilidade sua? De às vezes algum comportamento que deixou de fazer, alguma atitude que deixou de tomar, alguma decisão que deixou de assumir? O que você acha, né? Que você cooperou para que as coisas acontecessem em 2025 que você pode tomar como responsabilidade sua? Porque às vezes a gente tem que encarar, né, as nossas escolhas, as nossas decisões, a nossa sem levar culpa, né, mas no sentido, não para carregar culpa, mas no sentido para reconhecer, olha, aconteceu tal coisa na minha vida, tal, mas eu também permiti, eu também não me movimentei, eu também não
não fiz tal coisa que eu deveria ter feito, né? Eu também errei, enfim. É importante a gente trazer para a gente, porque a gente só consegue transformar a gente não consegue controlar o outro, né? Então, quanto mais eu estar analisando e pensando no que, né, do meu comportamento também gerou essa situação, mais eu volto o poder para mim. Quando o poder está comigo, eu tenho o poder de transformar minha vida, eu tenho o poder de fazer diferente. Então, quando eu assumo a responsabilidade, volto o poder para mim de transformação. Em que ponto você ainda terceiriza a sua vida para a circunstância? Né? Será que a gente ainda está culpando o cara, está culpando o governo, está culpando o pai, está culpando a mãe, está culpando a família, está culpando né? O quanto da nossa vida a gente ainda está botando a culpa, né, na mão de terceiros e culpando, né, essas coisas por não dar certo na nossa vida? Porque muitas vezes esse é um padrão, né? A gente viu lá na aula, a gente teve um encontro da comunidade sobre os tipos de personalidade, o nosso ego e tudo mais, e o padrão da vítima, né? Essa pessoa que está sempre reclamando, que está sempre achando que o mundo é injusto, que as pessoas, né, que os homens não prestam, que ela é a vítima, né? Então, se a pessoa é vítima, ela não tem o poder de transformar a sua vida, porque ela é vítima do acaso, ela é vítima dos outros, ela é vítima da circunstância, né? Então, esse papel de vítima não nos coloca com poder pessoal, né? O que é poder pessoal? Eu tenho poder. Não, eu posso, eu consigo, né? Se isso não tá legal, eu vou conseguir transformar, eu vou aqui observar no meu dia o que eu posso fazer, o que foi responsabilidade minha, que movimento que eu posso fazer, que decisão que eu vou tomar. Isso é sair dessa postura de vítima e ir para uma postura de autor da própria vida, de construção da própria vida, né? Então, é importante a gente pensar se a gente está nesse papel de vítima, se a gente está no papel da guerreira, né? Todos aqueles papéis que a gente viu naqueles encontros, né? E claro que quem está aqui pela primeira vez, né? Isso faz parte, né? Dentro da comunidade eu faço esses encontros semanais e lá tem vários bases, né? De encontros que já teve, um deles foi sobre o ego, né? E os seus diversos papéis que a gente vai assumindo para sobreviver, para conseguir ser vista, ser amada, né? Muitas vezes é o papel da guerreira, é o papel da salvadora, é o papel da vítima, né? Tem vários papéis, então é importante que a gente identifique, né? Que papel que eu desempenhei mais esse ano, né? Eu quis salvar todo mundo, eu quis sempre botar os outros em primeiro lugar, e nisso eu não cuidei da minha própria vida, né? Eu me vitimizei mais, né? Sempre o problema era a circunstância, o problema é porque ninguém me ajuda, o problema é que como que foi, né? Mais o meu papel esse ano, assim, a minha postura interna. Em quais relações você ainda se sente presa e dependente emocional, né? Muitas vezes a gente está, muitas vezes a nossa vida não avança porque a gente está preso em relações, né, do passado, está preso a ex, está preso ainda a pai e mãe, tudo a gente está buscando ainda validação, a gente está buscando o reconhecimento deles, né, e muitas vezes isso nos impede de ir para a vida, a gente fica ali muito na dependência emocional, então a gente quer fazer alguns movimentos, mas às vezes essas pessoas não concordam ou falam alguma coisa, e daí nisso a gente já trava, nisso a gente já fica com medo, né? Nisso a gente ainda fica lá preso ao passado, de coisas que aconteceram, não consegue ir para frente, né? E nesse ano que está finalizando, é importante pensar o que eu quero deixar para trás, né? O que eu quero, quais são as relações que às vezes eu vou precisar ter uma conversa, né? Botar alguns limites claros, porque a gente está aqui para se desenvolver como adultas, né? Desenvolver a nossa autonomia. Claro que isso não quer dizer não ter bons relacionamentos, é maravilhoso quando a gente consegue se relacionar bem, né, com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas, mas a gente não pode ter dependência emocional com essas pessoas, né? Então, não, o que elas fazem, o que elas falam, que não pode impactar, a gente deixar que impacte tanto a nossa vida. A gente pode ouvir, a gente pode analisar, mas quem toma a decisão é a adulta, né, na postura de adulta. A gente não é mais aquela criança que dependia da aprovação do pai e mãe, que dependia da validação, dependia do reconhecimento, que se o pai e a mãe né, fizesse qualquer coisa, a gente já parava os nossos movimentos para atender. Então, a gente tem que saber separar também um pouco a nossa vida, agora que a gente está ficando adulta, e arcar com as nossas próprias escolhas e ir para a vida, né? Porque senão a gente fica ali preso, né? E também liberar o que já passou, né? Não ficar preso a essas relações que já passaram, essas emoções que já passaram, né? Por isso que é bem importante a gente estar sempre trabalhando esse nosso lado emocional também, para liberar, se for o caso, liberar raiva, liberar rancor, liberar as mágoas, liberar, porque tudo isso, né, nos deixa preso e acaba travando o nosso movimento, a nossa ida para a vida, muitas vezes trava a nossa prosperidade, trava
as novos relacionamentos, né? Porque a gente está ali preso em coisas do passado, preso em dependências emocionais, e muitas vezes os nossos pais têm crenças diferentes, os nossos amigos, né, pensam diferente, e às vezes, se a gente deixa muito a nossa vida baseada na opinião dos outros, isso é muito ruim, né? A gente precisa desenvolver, a gente pode ouvir conselhos, a gente pode ouvir as pessoas, mas saber, primeiramente, também para quem pedir conselho, né? Às vezes também a gente abre muito a nossa vida, e isso interfere demais, né? Quando a gente vai abrindo muito, as pessoas têm um monte de opinião, né? Isso vai enfraquecendo, às vezes, a nossa vontade, a nossa essência, porque, às vezes, lá no seu coração, a gente tem uma vontade genuína, né? De fazer tal coisa, de sair de um emprego, de sair de um relacionamento, ou de mudar tal coisa na nossa vida, mas aí a gente vai falar com as pessoas, nossa, tu é louca, tu vai fazer isso, não faz isso. Aí vem todas as pessoas, cada uma com as suas crenças, né? De mudar é perigoso, tu vai se dar mal, e fala um monte de coisa. Daí toda aquela tua vontade genuína, né, aquela escuta interna, que a gente também teve encontros, né, falando sobre a intuição, como ouvir a intuição, como a gente saber quando é intuição, quando é medo, né, como que a gente saber o nosso cérebro, a gente já teve também um encontro sobre o cérebro, o quanto o nosso cérebro gosta de previsibilidade, segurança, né, da zona de conforto. Então, para ele fazer um movimento e fazer algo diferente é muito, ele não vai querer, né? Vai ser sempre ali dizendo, não, não faz isso, não vai, é melhor ficar aqui que já é conhecido. Então, quanto disso está impactando as nossas decisões ainda, né? Ou quanto a gente está conseguindo ouvir verdadeiramente nossa essência, a gente está conseguindo viver uma vida alinhada, né? Mas com aquilo que toca fundo o nosso coração, né? A gente está conseguindo sonhar, conseguindo viver alinhado, né? Com o que verdadeiramente a gente quer. É importante pensar sobre isso também. E o que você já sabe que precisa mudar? Quais decisões você precisa tomar, mas vem adiando? Às vezes a gente vai adiando e a nossa vida fica ali parada, paralisada, as coisas não acontecem, né? E muitas vezes não é a virada de um ano que vai transformar isso, são as nossas decisões, são a gente olhar para tudo isso que a gente está observando aqui nesse ano de 2025, os padrões que a gente teve, as relações que a gente manteve, como que foi a nossa vida, e pensar o que eu sei que eu devo mudar, né? E quais decisões que eu preciso tomar para que isso aconteça. Né? Porque não é uma virada do ano de uma noite que vai transformar, não, são as nossas decisões diárias que vão construir um novo ano, né? E um ano cada dia melhor. Então, qual foi a maior lição do teu 2025? O que você tirou de lição, assim, de 2025, de ensinamento, né? Tanto vocês estão aqui na comunidade, que estão aprendendo, o que você tirou de insight, ou da vida, né, das experiências? E o que você não aceita mais para 2026? O que você não quer mais levar para 2026? Escreva isso, deixa bem claro isso, sabe? Para você ler, para você ver, para você pensar. Então, o que você não aceita mais, né, em 2026? E o que você quer levar para 2026, que foi legal em 2025, teu comportamento, algo que você fez, ou pessoas, ou situações, o que você quer levar, né, que foi bem especial no teu ano de 2025, que você quer levar para 2026? E nesse ano que está passando, o que precisa morrer em você para que o novo nasça? Né? Então, qual é o comportamento que precisa muitas vezes morrer? Qual o hábito? Qual é a transformação? Qual é a mentalidade que precisa morrer para que nasça uma nova mentalidade? Então, isso é bem importante. Eu sempre falo, né? A gente teve até um encontro sobre o velho eu e o novo eu, né? Então, o velho eu muitas vezes vai ficar, né? Para a gente se transformar no novo eu, a gente vai ter que deixar hábitos, comportamentos para trás, né? Jeitos de pensar, jeito de falar, muita coisa, porque para a gente estar ancorando esse novo eu, né? Esse novo eu da mulher confiante, da mulher segura, da mulher que sabe quem é, né? Da mulher que sabe o que quer, da mulher que está se sentindo bem cada vez mais com ela mesma, que tem comportamentos, né, de uma mulher com confiança. Então, o que eu preciso deixar para trás para me transformar cada vez mais nessa nova mulher, para esse novo eu cada dia mais estar nascendo? Consciência sem direção vira dor, né? Não adianta muitas vezes a gente estar entendendo, tá tendo insight, tá tendo consciência, mas às vezes sem o direcionamento do que fazer com tudo isso, acaba virando mais dor, porque a gente fica ali meio paralisada, né? Então, consciência com apoio já vira transformação, né? Muitas vezes a gente precisa, porque a maioria das mulheres entende tudo isso sozinha, consegue identificar, né? O que paralisou, o que fez, o que não fez, o que travou, o que deveria ter feito, mas muitas vezes sozinha, né? Depois que sai daqui, ou no dia a dia, ela acaba
ela acaba voltando para os mesmos padrões, né? Para os mesmos jeitos de pensar, para os mesmos jeitos de se comportar, né? Então, o que muda a vida não é só clareza, é também o ambiente, o acompanhamento, a constância, o direcionamento. Então, tudo isso nos ajuda a se transformar cada vez mais, né? Então, deixa eu passar aqui. Então, só falando um pouquinho, né, da comunidade, desses encontros que a gente está tendo, né, que a comunidade, ela existe justamente para isso, para você não passar mais um ano dizendo, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não estou conseguindo, né, sustentar esses movimentos sozinhas. Então, a ideia da comunidade é realmente ter esses encontros semanais, né, onde a gente vai expandir a consciência, vai trazer uma transformação de mentalidade. Eu sempre trago algum novo conteúdo, né, sempre que possível. Então, já teve conteúdo sobre o ego, as camadas do nosso ego, nosso cérebro, nossa intuição, como ouvir, criança ferida, feridas emocionais, então tudo isso são encontros para a gente estar entendendo um pouco desse assunto, né? Eu sempre trago exercícios práticos e transformando a nossa mentalidade, o nosso nível de consciência, né? Também cura profunda, análise de padrões e fortalecimentos da nossa autoestima. Então a ideia também é a gente estar fazendo exercício, trabalhando esses padrões, fortalecendo a nossa autoestima. Poder pessoal, construção de escolhas mais conscientes, né? Devolver o poder pessoal para nós, onde a gente consegue, né? Voltar a fazer escolhas mais conscientes, a voltar a sentir que pode, que consegue, voltar esse poder para si, tirar esse poder do passado, tirar esse poder das relações, né? E voltar esse poder para a gente conseguir também ter a coragem, né? De seguir a nossa essência, de seguir também os nossos sonhos, ter coragem de alinhar os nossos relacionamentos, de colocar, às vezes, alguns limites, ter a coragem de, às vezes, dizer algum não, né? De se posicionar, de saber o que a gente quer. Então, tudo isso, né? Eu trabalho dentro da comunidade, né? Para realmente estar ajudando as mulheres semanalmente, a gente está ancorando cada vez mais essa energia interna. E em janeiro também quero já deixar aqui avisado que a gente vai iniciar um desafio, né, juntas, um recomeço consciente com apoio, direção e constância. Então, em janeiro eu já quero também propor um desafio lá para as mulheres da comunidade, para a gente estar todo dia fazendo uma prática, né, porque eu sei que um bom hábito, ele se constrói com a prática, né? Então, esse hábito do amor próprio, esse hábito de cuidar da nossa autoestima, esse hábito da gente acordar e estar com a energia elevada, se sentindo bem, indo para a vida com essa autoestima boa, ele precisa ser diariamente alimentado. Então, a minha ideia, né, que eu quero fazer em janeiro, um desafio com vocês, para a gente estar diariamente alimentando essa energia interna, essa autoestima, né, tá alimentando a nossa autoconfiança, a nossa segurança interna, porque eu sei o quanto isso é transformador, né? O quanto a autoestima é o pilar de todas as áreas da nossa vida. Então, quem sentir no coração, né, e querer acompanhar, né, tá acompanhada comigo, tá participando da comunidade, tá conhecendo mais como que funciona essa comunidade, depois me chama no privado ali no grupo, né, eu vou mandar ali certinho as informações, que eu vou te presentear com uma sessão inicial gratuita comigo, para poder te ouvir melhor, entender os teus desafios, suas dificuldades, né, e já te trazer uma clareza, um direcionamento, e também te apresentar melhor as oportunidades de caminhar nessa transformadora jornada comigo. Então, se você tem interesse de entender mais, né, esse é um encontro da comunidade que você está participando hoje. Hoje foi um encontro, realmente está sendo, né, não acabou ainda, está sendo um encontro mais prático, onde eu quis fazer já uns exercícios com vocês de reflexão, né, é um encontro de fechamento de ano também, então, só que sempre assim, cada encontro eu trago conteúdos novos, eu trago alguma prática, eu trago alguma visualização, eu trago algum assunto interessante, ou a gente conversa também de troca de experiências, de o que está passando por aí, o que não está, o que está sendo desafiador, então tudo isso é muito rico, né, e nos ajuda semanalmente a nos fortalecer como mulheres, nossa autoestima, fortalecer o nosso autoconhecimento, mergulhar cada vez mais nessa jornada. Então, se você quiser saber mais como é que tem interesse em participar, né, dos próximos encontros, participar do desafio ano que vem, depois me chama lá no privado, lá no grupo, que eu vou mandar, ou pode ser diretamente pelo meu contato, que eu vou mandar, daí a gente conversa, a gente marca essa sessão gratuita e a gente vai poder conversar mais, tá? Então, que você não entre em 2026 carregando o que já te machucou em 2025. Né? Que você entre mais consciente, mais responsável por si e principalmente mais comprometida com a tua própria vida. Estamos juntas e contem comigo. Então, a ideia, né, dessas perguntas aqui é que a gente consiga enxergar, né, observar o que eu não quero levar para 2026, o que eu quero deixar em 2025, que às vezes a gente escrevendo isso no papel, sabe, vai trazer clareza, vai trazer mais consciência, vai trazer até a gente pode enxergar alguns comportamentos que a gente está tendo que a gente não quer mais levar,
né? E daí, a partir disso, tomar uma decisão. Olha, eu não quero mais ser assim. Olha, eu vou procurar ajuda para transformar esse hábito, eu vou procurar ajuda, né? Eu vou lá na aula da comunidade, vou ver quais são as aulas que tem lá, eu quero fortalecer mais quero ouvir mais a minha intuição no ano de 2026, quero estar mais conectada comigo no ano de 2026, quero alinhar melhor as minhas energias feminina e masculina, quero entender mais como que funciona o meu corpo, o meu cérebro, não quero deixar meu cérebro ficar me sabotando, não quero deixar a procrastinação vencer, eu quero botar meus sonhos no papel. Então, o que você quer levar, né? Porque se a gente só vai para frente, né, e muitas vezes a gente está à procura, né, do próximo livro, está à procura do próximo insight, do próximo conteúdo, e vai procurando fora, e muitas vezes a gente precisa dessa pausa para ouvir dentro, né, de tudo isso que eu estou absorvendo, será que eu estou botando em prática, né, essas coisas que eu estou absorvendo, tudo que eu vi, consumi, participei esse ano, né, de 2025, o que eu realmente estou botando em prática, o que realmente eu estou vivendo na minha vida, né, e o que será que é de mais coisa que eu preciso? Será que eu não preciso, às vezes, estar um pouquinho mais comigo, né, pegar um caderninho todo dia, ter um tempinho comigo, né, fazer uma prática de autocuidado diária comigo, tá aprendendo a ouvir minhas emoções, né, tá aprendendo a acolher a minha criança interior, tá aprendendo a fortalecer essa adulta, encher ela de poder pessoal com algumas práticas diárias, o que eu posso fazer, né, porque se a gente continua com os mesmos comportamentos, a gente não vai ter um 2026 diferente, né, não é um passe de mágica, para eu ter resultados diferentes, eu vou ter que me comportar de forma diferente, então o que eu posso fazer, né, de tudo isso, né, você que já está aqui na comunidade, que a gente viu esse ano, de todos os encontros, de todas as aulas, o que você tem praticado na sua vida, e o que você quer, né, aproveitar já para consumir, para olhar, e começar a botar em prática, né, para realmente fazer um 2026 diferente, né, quais são os seus comportamentos, os seus hábitos que você quer transformar, né, porque depende muito mais de nós, né, a nossa vida, a nossa transformação. Claro que aqui eu tô aqui, né, para apoiar, para ajudar, para se vocês estão com algum desafio, contar comigo, né, desabafar, conversar, pedir ajuda, mas muitas vezes vai depender muito da nossa decisão, né, e quando a gente toma decisão, a vida muitas vezes vai nos testar, né, vai trazer algumas coisas, alguns padrões antigos que a gente tem, por exemplo, a gente toma a decisão de se amar mais e não ficar entrando em relacionamento que nos dão migalha. Aí, quando você toma essa decisão, passa 2 dias, aquele cara lá que só te dava migalha manda mensagem. Aí o que você vai fazer? Você vai voltar, você vai continuar no mesmo padrão, ou você vai se escolher? Ou você vai, não, eu já tomei a decisão, eu não quero mais voltar para quem me dá migalha, eu não quero mais aceitar esse tipo de relação, eu vou me comportar agora dessa forma, eu vou fazer isso. Então, é assim, né, a vida ela vai nos testar para ver se a gente realmente está decidida, ou se foi mais um fogo de palha, ou se realmente a gente tem dúvida do que a gente quer, porque se a gente ainda fica cheio do velho, né, e presa a muita coisa, a gente não consegue receber o novo, né, para receber o novo, muitas vezes a gente vai ter que abrir mão do que a gente acha que era bom, né, seja, às vezes, alguma vida profissional, seja alguma pessoa, seja qualquer coisa. Eu nunca me esqueço, uma vez eu vi um teatro que a menininha estava agarrada, assim, num ursinho bem velhinho, assim, e era um ursinho, mas ela estava ali acostumada com aquilo há tantos anos, com aquele ursinho pequenininho, feinho, velhinho, mas ela estava acostumada. E o pai dela estava com um ursão enorme para dar para ela, né? Só que a única coisa que ele pedia assim para ela: me entrega esse ursinho que eu tenho algo muito melhor e muito maior para te dar, e muito, sabe? Só que ela não conseguia ver esse algo muito maior, dela ficava com medo. Não, mas eu já tenho esse. Ai, mas pelo menos eu tenho esse. Mas era um ursinho que estava bem assim, sabe? Bem feinho, bem coisa, e ela tinha algo muito maior para receber, e às vezes a gente, por medo, né, de entregar, não, olha, eu entrego essa situação, eu entrego essa pessoa, eu entrego isso, e muitas vezes a vida vai nos surpreender, né, Deus vai nos surpreender com algo muito melhor, né, só que a gente às vezes está tão identificado, tão apegado com aquilo que a gente já está acostumado, que às vezes a gente não se permite entregar e abrir espaço para o novo chegar, né, então às vezes a gente não se permite sair de um trabalho por medo, né, do que vai acontecer, por não ter o controle, né, às vezes a gente não se permite abrir mão de uma relação que não está fazendo bem, por medo de ficar sozinha, né, por medo por dependência emocional, enfim, né, e muitas vezes a vida quer nos presentear com o melhor, a vida quer nos mostrar: ei, você merece muito mais que isso, né, vamos começar a se amar, volta a se, sabe, será que é realmente esse tratamento que tu quer para ti, né, enfim, várias coisas vão acontecendo, e às vezes a gente vai tendo, né, a oportunidade de mostrar para a vida se a gente realmente está comprometida com quem a gente está se tornando, e com
com que a gente merece, ou se a gente vai continuar ainda aceitando, né, relações que nos desrespeitam, vai aceitando migalhas, vai aceitando um salário ruim, o que a gente vai continuar aceitando na nossa vida? Porque a gente tem a vida que a gente tolera, né? Então, se eu continuar tolerando, né, certos comportamentos, certas coisas, eu vou continuar tendo esse resultado na vida. Agora, se muitas vezes eu ter a fé, né, e essa autoestima, ela precisa também me ajudar, porque autoestima é autoconfiança, é eu acreditar que eu consigo, que é possível, que vai dar certo, ter a fé em nós mesmos e, claro, sempre fortalecendo a fé em Deus também, né? A gente está aqui, a gente é guiado, né? E muitas vezes Deus está falando com a gente, está mandando oportunidades, está mandando coisas, às vezes a gente não escuta por medos, né? A gente fica dando mais atenção para a nossa mente, para os nossos medos, para as nossas feridas, para os nossos traumas. Então, por isso que é tão importante a gente fazer esse processo, né? Que eu venho fazendo aí com vocês há vários encontros de cura interna, para a gente trabalhar as nossas feridas emocionais, para que a gente não projete tudo isso nos relacionamentos, né? Às vezes está tendo uma oportunidade de ter um novo relacionamento, mas você continua lá, cheio de medo de traição, cheio de medo de rejeição, cheio de insegurança. O que você vai fazer? Vai projetar tudo isso no parceiro. Então, qualquer coisinha que ele fizer, você já vai acionar o teu gatilho, já vai começar a cobrar, já vai começar a ficar insegura, ficar mal, e tudo isso vai impactar no teu relacionamento. Então, por isso que é tão importante a gente estar ancorando cada dia mais nessa jornada de cura, todas as práticas que eu trouxe esse ano com relação a isso, cura da criança ferida, as práticas que a gente trouxe de fortalecimento, né, dessa nova versão, desse eu seguro, confiante, né, fazer aquelas visualizações diárias, né, entender quando que é uma ferida emocional que está sendo ativada, que assim, o processo de cura, né, como eu também sempre comento com vocês, ele é feito em camadas. Então, não é porque eu passei por aquilo, eu entendi, eu estou liberando, eu estou conversando com a minha criança, eu estou cuidando de mim, estou aprendendo a me cuidar, que quando vir uma pessoa, uma nova relação, um acontecimento, aquilo não vai nem... Às vezes é a vida querendo te mostrar mais uma camada que você precisa curar, né? Então, assim, é sempre em expansão, né? O autoconhecimento e os relacionamentos, eles são grandes espelhos do que precisa ser visto, do que precisa ser ainda curado, tratado, né? É a forma da vida nos espelhar e nos mostrar, né? Como que verdadeiramente a gente está, como que está verdadeiramente a nossa autoestima, como que está verdadeiramente essas feridas, será que eu ainda estou com muito medo, né, de ser rejeitada, de ser abandonada, e quando eu estou em contato com o outro, isso ativa totalmente, não quer dizer que essa ferida, ela ainda está aberta dentro de mim, né? Então eu tenho que fazer aqueles movimentos, tudo que a gente viu lá nos encontros, né, tem que ser para essa criança tudo que lá atrás ela esperou, e que muitas vezes ela ainda projeta, né, que o relacionamento vai salvar ela, mas ninguém de fora vai conseguir salvar a gente quanto a gente voltar para a gente mesmo, né, quanto a gente fazer esses movimentos internos, a gente voltar a se maternar, a se cuidar, a se ouvir, a se dar todo o amor, todo o carinho que a gente quer, né, e depois ir para um relacionamento mais inteira, transbordando, e não numa postura de falta, de carência, porque daí muitas vezes não vai ser saudável, né? A gente acaba se conectando com outras pessoas também que estão feridas, que estão carentes quando a gente está nessa postura. Agora, quando a gente está se sentindo melhor com a gente mesmo, a gente está ancorando tudo isso primeiro dentro da gente, a gente já vai se relacionar não num lugar de falta, de carência, mas num lugar de transbordo, de, cara, eu tô tão bem comigo mesmo, eu tô me amando, eu tô tudo, que eu vou entregar também isso pro relacionamento e vou querer também que me entregue a mesma coisa. Então, é bem diferente, né? Quando a gente passa por esse processo, essa jornada de cura interna. Então, meu convite hoje era esse, né? A gente está olhando, deixa eu parar de compartilhar aqui, a gente está olhando para o que passou, né? E está entendendo os nossos padrões, o que eu acabo repetindo, quais posturas que eu acabo repetindo, né? Continuo ainda sendo muito a menina boazinha, continuo ainda sendo a mulher guerreira, né? Que quer fazer tudo, que não pede ajuda, que não precisa do masculino, né? Quais são as minhas posturas que eu estou tendo, né? Quais foram as coisas que eu quero levar, que eu quero deixar? Então, é bem importante a gente ver isso, e a gente está praticando, né? Não é sobre ter mais coisa, mas é sobre praticar, muitas vezes, as coisas que a gente já está tendo acesso e trazer isso para o nosso dia a dia, né? Porque autoconhecimento sem a prática, ele não se transforma, ele não transforma a nossa vida. A gente precisa estar ali, né? Todo dia ancorando, todo dia aprendendo a fazer um carinho na gente, aprendendo a se ouvir, a escutar nosso corpo, as nossas emoções, né? Aprendendo a se abastecer. Então, esse é o verdadeiro processo de autoconhecimento e a verdadeira transformação que vai fazer com que o nosso 2026 seja diferente. Então, hoje era sobre isso, né? Espero que vocês tenham tirado um tempinho para refletir, né? Um tempinho de presença para refletir, para pensar sobre isso, né? E quem quiser
né, depois que não faz parte ainda da comunidade, conhecer um pouquinho mais como funciona, né, para eu explicar um pouco melhor tudo que já tem lá, tudo que vai ter de novas ideias que eu estou tendo para 2026, né, desafios, outras práticas, mais conteúdos que eu quero trazer, né, então me chame por lá que vai ser um prazer poder conversar contigo, te conhecer mais, te apresentar, né, e para as que já fazem parte da comunidade, acessem lá, né, toda a base de encontros que tem, tire todo dia um tempinho, né, para você acessar, não, hoje eu quero fazer essa aula, eu quero praticar esses exercícios, né, comece a ancorar aquilo lá, e faça parte do seu dia a dia, que isso sim, sabe, vai te dar essa energia, tu vai sentir a transformação, né, e não é sobre, às vezes, algo muito diferente, é o básico bem feito que dá certo, né? Muitas vezes esses pequenos movimentos que vai mostrando para ti o quanto que você está se transformando nessa mulher que você sempre sonhou, né? E o quanto isso está impactando nas suas relações, está impactando na sua vida profissional, na sua prosperidade. Então, não deixe de ver lá os encontros, não deixe de praticar, não deixe de escolher sempre algum movimento já para você tá fazendo no seu dia a dia, tomando alguma decisão, porque é a partir das nossas decisões que a vida ela vai se movimentando. Né? Então, esteja sempre atenta à autoobservação, aos padrões que vão apitar, às relações que vão apitar, que ali estão também, né, grandes insights que a gente tem do que está acontecendo, né, que muitas vezes é se movimentando que a gente vai enxergando. Né? Então, e se tiver dúvida, não está entendendo o que está acontecendo, quiser uma ajuda, mais clareza, né, conte comigo, pode mandar mensagem, eu estou aqui para contribuir, para ajudar vocês. Tá bom, mulheres, então vou terminar de gravar, depois se alguém quiser fazer algum comentário aqui no final do encontro, né, para quem fica ao vivo, sempre tem essa oportunidade de a gente estar conversando um pouquinho mais, tá trazendo algum insight, tá conversando um pouquinho mais sobre o encontro de hoje. Então, vou parar a gravação para a gente falar um pouquinho agora aqui.